Seja amigo da palavra, seja amigo da palavra. Vamos ler, vamos ouvir e viver a palavra. Vamos ler, vamos ouvir e viver a palavra. Seja amigo da palavra. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Gente que está presente quando você precisa de apoio, de confiança, de motivos para acreditar. Imagine contar com pessoas que te estendem a mão diante de seus maiores desafios e que se alegram com cada uma de suas conquistas. Pessoas que te compreendem porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que reduzem suas dúvidas e multiplicam suas conquistas. Pessoas que sabem que a vida não é só o vai ou o vem, mas o vai e vem que nos leva para o lá dos nossos planos e para o cá da nossa realidade. Imagine contar com pessoas que te ajudam a transformar o não em sim, as incertezas em possibilidades, os desafios em novos caminhos. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente sempre.
O livro do Deuteronômio diz: a palavra de Deus está ao seu alcance, está em sua boca e em seu coração. A editora Paulus tem como missão fazer com que a palavra de Deus esteja sempre ao seu alcance e do maior número possível de pessoas. Por isso, temos sido ao longo das décadas editora de referência na publicação da Sagrada Escritura no Brasil. Dentre as versões que publicamos destacam-se a Bíblia Pastoral, conhecida pela fidelidade aos originais e pela linguagem acessível e atualizada, e a Bíblia de Jerusalém, que é apontada por teólogos e biblistas como a melhor edição da Sagrada Escritura para estudo e aprofundamento. Ambas estão em sintonia com os estudos bíblicos mais recentes e estão disponíveis em diversos modelos. Conheça nossas Bíblias e também o vasto catálogo de livros para estudo bíblico. Ligue 0800 16 40 11. Visite uma das nossas livrarias ou acesse paulus.com.br.
Seja amigo da palavra, seja amigo da palavra. Vamos ler, vamos ouvir e viver a palavra. Vamos ler, vamos ouvir e viver a palavra. Seja amigo da palavra. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Gente que está presente quando você precisa de apoio, de confiança, de motivos para acreditar. Imagine contar com pessoas que te estendem a mão diante de seus maiores desafios e que se alegram com cada uma de suas conquistas. Pessoas que te compreendem porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que reduzem suas dúvidas e multiplicam suas conquistas. Pessoas que sabem que a vida não é só o vai ou o vem, mas o vai e vem que nos leva para o lá dos nossos planos e para o cá da nossa realidade. Imagine contar com pessoas que te ajudam a transformar o não em sim, as incertezas em possibilidades, os desafios em novos caminhos. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente sempre. O livro do Deuteronômio diz: a palavra de Deus está ao seu alcance, está em sua boca e em seu coração. A editora Paulus tem como missão fazer com que a palavra de Deus esteja sempre ao seu alcance e do maior número possível de pessoas. Por isso, temos sido ao longo das décadas editora de referência na publicação da Sagrada Escritura no Brasil. Dentre as versões que publicamos destacam-se a Bíblia Pastoral, conhecida pela fidelidade aos originais e pela linguagem acessível e atualizada, e a Bíblia de Jerusalém, que é apontada por teólogos e biblistas como a melhor edição da Sagrada Escritura para estudo e aprofundamento. Ambas estão em sintonia com os estudos bíblicos mais recentes e estão disponíveis em diversos modelos. Conheça nossas Bíblias e também o vasto catálogo de livros para estudo bíblico. Ligue 0800 16 40 11. Visite uma das nossas livrarias ou acesse paulus.com.br.
O livro do Deuteronômio diz: a palavra de Deus está ao seu alcance, está em sua boca e em seu coração. A editora Paulus tem como missão fazer com que a palavra de Deus esteja sempre ao seu alcance e do maior número possível de pessoas. Por isso, temos sido ao longo das décadas editora de referência na publicação da Sagrada Escritura no Brasil. Dentre as versões que publicamos destacam-se a Bíblia Pastoral, conhecida pela fidelidade aos originais e pela linguagem acessível e atualizada, e a Bíblia de Jerusalém, que é apontada por teólogos e biblistas como a melhor edição da Sagrada Escritura para estudo e aprofundamento. Ambas estão em sintonia com os estudos bíblicos mais recentes e estão disponíveis em diversos modelos. Conheça nossas Bíblias e também o vasto catálogo de livros para estudo bíblico. Ligue 0800 16 40 11. Visite uma das nossas livrarias ou acesse paulus.com.br. Boa noite, queridos amigos e amigas. Uma noite muito feliz para todos vocês. Uma noite chuvosa. Que bom que podemos convidá-las a participar da segunda noite dessa formação bíblica no mês de setembro. E esse ano estamos trabalhando, refletindo o tema do Deuteronômio, o livro do Deuteronômio. E hoje temos a grande alegria de estar conosco, estarem conosco pessoas queridas que nós já conhecemos, da nossa arquidiocese, o nosso irmão monge Marcelo Barros, que já está conosco. Também o diácono Sérgio Cezino, professor da Universidade Católica, faz parte da assessoria da coordenação de pastoral da nossa arquidiocese. E hoje nós vamos refletir um tema, como todas as noites, Esse ano o CEBI nos deu um grande presente, O tema A Lei a Favor da Vida. Esse é o grande tema do mês da Bíblia, que vamos fazer em uma semana. E hoje, o tema que vamos refletir sobre os crimes dos governantes que provocam crise e sofrimento do povo. Então, no Deuteronômio 17, 14, 20. Importante que vocês tenham o texto em mãos. Nós vamos, brevemente, um texto curto, nós vamos ler aqui e pedir que vocês acompanhem conosco, O texto hoje será refletido. Acompanhemos. A lei para o rei. Depois que tiver entrado na terra
que Javé, o seu Deus, lhe dará, dela tiver tomado posse e nela estiver habitado, se você disser: quero estabelecer sobre mim um rei, assim como todas as nações que me rodeiam, você deverá estabelecer para si um rei que Javé, o seu Deus, tiver escolhido. Estabelecerá como rei um de seus irmãos. Não poderá pôr sobre você um estranho que não seja seu irmão. O rei não deverá multiplicar cavalos, nem fazer que o povo volte ao Egito para multiplicar a cavalaria, pois Javé disse a vocês: nunca mais voltem por esse caminho. Ele também não deverá multiplicar o número de suas mulheres, para que seu coração não se desvie. E também não multiplicará para si prata e ouro. Quando subir ao trono, ele mandará escrever no livro, para seu próprio uso, uma cópia desta lei, ditada pelos sacerdotes levitas. Ela ficará sempre com ele, que a lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a ter o temor de Javé, o seu Deus, observando todas as palavras que estão nessa lei e colocando em prática esses estatutos. Desse modo, ele não se colocará orgulhosamente acima dos seus irmãos e não se desviará desses mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda. Só assim ele vai prolongar os dias do reinado seu e de seus filhos no meio de Israel. Já lembrei o tema a vocês. A perspectiva é a gente compreender um pouco o poder ontem no Antigo Testamento e, claro, hoje, numa perspectiva cristã, e em qualquer circunstância, tendo a compreensão de que o poder é sempre sinônimo de serviço e promoção da vida. Não custa lembrar que hoje o Evangelho do dia menciona Jesus falando com autoridade. De onde vem a autoridade de Jesus? Vem do seu serviço, vem da sua sensibilidade aos mais pobres, aos mais abandonados. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas, irmãos e irmãs, ao irmão Marcelo Barros, ao diácono Sérgio, e agora eu passo a palavra ao diácono Sérgio para nos situar um pouco na temática de hoje, e em seguida o irmão Marcelo Barros irá também dar a sua contribuição. Vai enviando suas perguntas, suas inquietações, e lembramos sempre a vocês, é bom que as perguntas estejam dentro do tema refletido, já que o tema é muito, vamos dizer assim, ambicioso, não é? E é um tema pertinente, nos diz respeito. Então, vão escrevendo aí, vão colocando no chat as perguntas de vocês. Passamos para o diácono Sérgio. Boa noite, então, a todos e a todas. Boa noite ao padre Josenildo e a
Dom Marcelo Barros, amigos queridos da caminhada, partilhamos juntos a busca permanente do seguimento de Jesus, e agradecer também à comissão a Comissão Bíblica da Arquidiocese de Olinda de Recife por esse trabalho bonito que está fazendo no mês da Bíblia e pelo convite de estar aqui um pouco, na medida do possível, partilhando algumas ideias com vocês. E é sempre bom conversar com o Padre Josenildo, com o Dom Marcelo, e a gente vai juntos ampliando essa leitura sempre infinita da Palavra de Deus. Eu gostaria, inicialmente, de situar um pouco o livro do Deuteronômio. Acho que é importante, né, a gente tem hoje uma temática própria que envolve, né, o governo, o exercício da autoridade, né, amanhã teremos outras temáticas, mas eu gostaria, no primeiro momento, de contribuir introduzindo um pouco, e eu pensei para a conversa, o próprio nome do livro, eu acho que tem uma intriga no sentido, tem uma questão de fundo no próprio título, que já nos ajuda a entrar na alma do texto, né? O Deuteronômio, né? O que é que significa? Por que esse nome Deuteronômio, né? Como a gente sabe, o Deuteronômio ele é a junção de duas palavras, deutero, que a gente pode traduzir como segunda vez, mais uma vez, e nômio, nomia, nomos, lei, normas. Então, a gente poderia traduzir de uma forma bem literal, seria a lei pela segunda vez, ou a segunda vez a lei, ou se a gente quisesse forçar um pouco, uma segunda leitura, uma releitura da lei. Acho que isso é uma coisa importante. E aí, por que lei? Por que lei é importante? Por que é importante voltar à lei na Sagrada Escritura, né? O que é lei? Lei no seu sentido mais originário na Sagrada Escritura. E acho que é importante a gente lembrar, nunca é pouco a gente lembrar, né, que para a gente compreender o Antigo Testamento, quer dizer, toda a Sagrada Escritura, mas de forma bem especial o Antigo Testamento, a gente tem que retomar sempre a ideia central da aliança, né? A aliança é a grande moldura. Já está no primeiro texto da Bíblia, Deus cria para fazer aliança, Deus cria para o sábado, e toda a Sagrada Escritura sempre, mais ou menos, volta sempre a essa temática. Não é à toa que termina tudo na Jerusalém Celeste, no grande jardim da Jerusalém Celeste, também sinal da aliança, da comunhão com Deus. Então, Deus cria para fazer uma aliança com o seu povo, não é? Isso é muito importante. E essa aliança de Deus com o seu povo, ela é feita em um pacto, né? Todo pacto tem dois lados, né? A gente, cada um leva a partir da sua liberdade, a gente promete algo, a gente se compromete com algo. E da parte de Deus, Deus é o fiel, Deus é aquele que protege, é aquele fiel que protege Israel, que acompanha Israel, que faz de Israel o seu povo, e como contrapartida dessa aliança, Israel se compromete a cumprir a lei, a viver a lei, né? E isso eu acho que é importante para a gente compreender vamos dizer assim, o que está por trás do próprio título desse livro, para a gente encontrar um caminho, para a gente, é como um cabide, onde a gente, ao longo de hoje, amanhã, a gente pode ir colocando os temas nesse cabide. São variações sobre uma questão central que perpassa todo o livro, né? E aí a ideia da lei, né? A lei pela segunda vez, a releitura da lei, o retorno à lei, mais uma vez a lei. E a lei, no sentido mais profundo, na água mais cristalina na Bíblia, quando a Bíblia fala de lei, não tem praticamente nada com as nossas leis de hoje. Quando Deus dá a lei a Moisés,
Por isso, esse retorno sempre à lei, essa matriz originária, a lei que Deus dá a Moisés, é a lei que é fundamental para a proteção da vida, para a preservação da vida. Por isso que Israel tem que cumprir a lei, porque essa lei é o cumprimento da lei que permite, que possibilita que a viúva viva, que o órfão viva, que o estrangeiro viva. Se Israel esquece essa lei, ele cai sempre no caos, cai sempre na morte. Né? Então, é uma lei a serviço da vida. A gente poderia, parafraseando, lembrando o Papa Francisco, é uma lei que inclui, que protege as periferias geográficas e existenciais. É a lei que preserva, que possibilita a vida. É a lei que inclui os excluídos. Todas as vezes na história que Israel esqueceu a lei, que abandonou a lei, que se prostituiu na idolatria, sempre sofreu, sempre caiu, sempre teve a ameaça de se esfacelar. Então, quando o livro fala, então é nesse sentido mais profundo que se coloca a lei de Deus, a lei que Deus deu a Moisés. Né? Como dizia, é essa lei que é fundamental para que a vida exista. Ela está a serviço da vida, ela é a garantia da vida de Israel. É a lei que protege a vida, que possibilita a vida. Então, veja, quando o livro fala do Deuteronômio, né, da segunda lei, ou do retorno à lei, da releitura da lei, da volta à lei originária, desde que aqui a gente tem um, como eu dizia, tem um cabide onde a gente pode colocar os temas que o livro vai trabalhar, né? Então, sobre o próprio livro, né? Claro, quando diz, é um livro escrito por Moisés, os antigos tinham muito isso, para dar autoridade a um livro, né? Então, não é que Moisés, pessoalmente, historicamente, escreveu o livro, até porque o livro tem um grande caminho, demorou muitas décadas, séculos, para ser, porque foi sempre necessário que Israel voltasse mais uma vez à lei. Escuta, Israel, lembra-te, Israel, não te encanta, Israel, com tudo aquilo que te tira da lei, te tira da aliança, que te leva à traição da aliança, né? Isso é um leitmotivo importante. Então, quando diz que a lei, né, o Deuteronômio foi escrito por Moisés, quer dizer justamente que essa lei que Deus deu a Moisés, e isso dá autoridade ao livro, retornar sempre a essa fonte originária dessa lei recebida por Deus, né? Claro que a gente não pode nunca esquecer, não é qualquer lei, é a lei que possibilita a vida, é condição de possibilidade da vida, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então, na verdade, o livro ele tem vários autores, ele foi escrito em várias etapas ao longo da história de Israel, etapas bem longas, né? Então, nesse sentido, para a gente concluir e passar a palavra para Marcelo, a gente poderia dizer qual é vamos dizer assim, qual é a perspectiva que a gente deve ter quando a gente lê o livro do Deuteronômio, né? Porque é um livro que nos convida a mais uma vez nos debruçarmos na lei fundamental, né? Porque, veja, é interessante, não é? Os subsídios que tem aí, muita coisa rica, bem feita, bem elaborada pelas equipes de Bíblia, não é? Que os nossos grupos de Bíblia estão estudando, vocês podem perceber, se debruçando no material, todas as vezes que o livro foi ampliado, que Israel voltou à lei, voltou às fontes originárias,
Israel estava passando por um momento de crise. São as crises que provocam Israel a se debruçar mais uma vez na lei. Nessa lei originária, quer dizer, essa lei que é garantia, como eu dizia, que é condição de possibilidade para que a vida seja preservada em Israel. Então, toda vez que a vida estava sendo ameaçada, Israel é convocada a voltar mais uma vez à lei. Então, diante da ameaça da vida, o perigo da morte, a morte do órfão, a morte da viúva, a morte do estrangeiro, é importante, é fundamental retornar sempre à essência da lei, que existe para preservar a vida. Por isso que quando a gente vai, né, nesses estudos, nessas reflexões interessantes que estão todas aí, que a gente pode ter acesso nesse mês da Bíblia, a gente vai ver que as releituras da lei, o retorno à lei, mais uma vez repropor a lei, a gente pode ver nessas 4 etapas que os pesquisadores, né, colocam em 4 grandes momentos da história de Israel, que esse texto é relido, ele é ampliado, né, ele é reelaborado, são 4 momentos de profunda crise. A vida está ameaçada. A vida está ameaçada por conta de guerras em Israel, a vida está ameaçada por conta do exílio, sempre a vida ameaçada. E diante da vida ameaçada, a gente é convidado ontem e hoje a voltar a beber da fonte originária dessa lei dada por Deus a Moisés, que preserva a vida, hoje e sempre. Então, nessa perspectiva, é isso que eu queria partilhar um pouco com vocês. E aí, como eu dizia, a ideia de que seja um cabide, e aí a gente vai pendurando os temas que ao longo dessa semana a gente vai refletir. E aí eu passo a palavra ao mestre da Sagrada Escritura. Eu estou aqui feito um diácono segurando a bandejinha de prata para Marcelo. Ele aqui, de fato, tem o dom e a vida toda se dedicou à Sagrada Escritura, uma riqueza grande que a gente tem que explorar muito hoje à noite. Com você, Marcelo, a palavra. Muito obrigado, Sérgio, uma alegria grande. Ao contrário, acho que você é meu mestre. E sempre que a gente tem trabalhado junto, eu tenho aprendido muito de você. Penso que essa introdução que o diácono Sérgio nos deu, queridos irmãos e irmãs, nos ajudam muito a entrar no espírito do livro. E isso é que é importante. Quando ele estava falando dessa importância da lei, vocês perceberam o próprio nome Deuteronômio, né? A outra lei, a segunda leitura da lei, e ele dizia que a lei é lei de vida, que a lei é para defender a vida, a lei é para ajudar Israel a sair dessas crises que ele estava vivendo, o povo bíblico. Eu estava lembrando de um fato. Tem uma irmã minha que aniversariou agora, anteontem, e é engraçado porque a maioria das pessoas que queriam dar presente perguntavam o que é que ela gosta. Você é irmão dela, você sabe o que é que a gente poderia, como é que a gente pode agradar, quer dizer, o que é que ela gosta. Isso é normal de quem ama. Vocês não vão dar de presente para mim um pente, né? Provavelmente não interessaria. Então, para dar presente, é bom saber o que é que a pessoa gosta. E aí, a lei de Deus é essa declaração, essa revelação do amor dele por nós. E vocês notaram no Evangelho que toda vez que pergunta a Jesus quais são os mandamentos, aquele rapaz rico que vai pedir para ser discípulo dele pergunta, mestre, quais os mandamentos? Não mate, não roube. Ele não diz, vá para o culto, não perca
a missa de domingo. Não que ele não dê importância à celebração, ao louvor de Deus, mas os mandamentos para Jesus é o cuidado com o outro, é a ética, é o respeito à vida do outro. Quando o doutor da lei pergunta qual é o mandamento maior, ele responde: amar a Deus e amar o próximo. E esses dois formam uma coisa só. Então, o Deuteronômio revela isso. E é interessante porque eu vou simplesmente continuar o que o diácono Sérgio estava dizendo. Qual é a diferença entre a segunda lei ou a outra lei, ou essa releitura da lei? Primeiro, que lei? Aí o Sérgio disse a aliança. E vocês lembram que a aliança foi Deus que fez no Sinai, a Moisés e ao povo que ele tinha libertado do Egito. Está lá no livro do Êxodo. Então, o Deuteronômio é uma outra versão do Êxodo. Mas será que é a mesma coisa ou tem alguma diferença? E aí a gente vai falar de que é a mesma coisa o Espírito, mas com algumas diferenças fundamentais, porque, como o Sérgio falou, é uma lei que vai sendo reelaborada pouco a pouco, a partir das situações. Então, por exemplo, a lei de Deus no Êxodo, vocês lembram, o povo estava reunido embaixo do Sinai, Moisés subiu, trovões, relâmpago, tudo isso, e Deus ditou a lei. E deu a lei escrita em tábuas de pedra. Lembram disso? Quer dizer, casou e o documento do casamento foram 2 tábuas de pedra. Mas quer dizer que a lei é de Deus. O Deuteronômio retoma tudo isso, mas diz que foi um discurso de Moisés. Todo o Deuteronômio começa dizendo: Moisés, nas planícies de Moabe, Moabe era uma região vizinha de Israel, antes de entrar na terra prometida, Moisés fez aquele discurso. E o Deuteronômio é este discurso. Então, gente, uma diferença enorme. Uma coisa é dizer Deus falou como se fosse um trovão. E outra é dizer Moisés disse para a gente a palavra que Deus mandou ele dizer para ele. Quer dizer, é muito mais humano, é muito mais próximo. Então, a primeira diferença grande é que o Deuteronômio é um discurso de Moisés. Estou falando que a Bíblia está escrito, está lá dito isso. Não sou eu que estou dizendo. O diácono Sérgio mostrou que, quando se falou que é de Moisés, é uma atribuição. É como se eu dissesse a vocês, eu estou usando uma camisa de tal marca. Aí eu digo a marca, eu não conheço essas marcas. Talvez vocês conheçam. E aí, quando digo aquela marca, Pierre Cardin, não quer dizer que o Pierre Cardin pegou a minha camisa, fez e mandou para mim no Recife. Todo mundo sabe que não foi isso. Significa que alguém, aqui no Brasil, no Recife, não sei aonde, fez a camisa de acordo com o modelo, com o desenho ou com o estilo do Pierre Cardin. Então, a camisa Pierre Cardin não foi feita pelo Pierre Cardin. Então, o discurso de Moisés não foi escrito por Moisés. É atribuído a Moisés. Moisés é o patrono, é o padroeiro, mas o livro veio lá pelo século VII a.C. E foi escrito mesmo, do jeito que ele está aqui, no século V. Então, é interessante porque o diácono Sérgio insistiu nessa questão da aliança.
Quer dizer, a união, a relação. E a aliança, uma aliança de justiça, e no qual Deus não quer o povo para ele. Ele quer para a gente, para o povo ser unido. Então, a aliança é a união entre nós e Deus é o fiador da aliança. É o que a Bíblia chama de aliança em Deus. Ou, quando os cristãos falam em Jesus, diz: nós somos irmãos em Cristo. Ah, fulano é um irmão em Cristo. O que quer dizer em Cristo? Significa Jesus nos uniu. É através de Jesus que nós somos irmãos. Mas a irmandade é eu e você. Então, nesse sentido, a aliança em Deus é condição para a aliança com Deus. Não tem aliança com Deus se a gente não tiver aliança em Deus, aliança entre nós, na qual Deus é o fiador, Deus é o garantidor. E é muito interessante isso, muito importante, porque isso vale para hoje. Quantas vezes os cristãos ainda vivem uma espiritualidade individualista, eu e Deus, Deus e eu, um tipo de fé que a pessoa reza, a pessoa é muito devoto, mas saiu daquele momento, parece que a pessoa não vive a fé. E a aliança em Deus, ou melhor, o que o Deuteronômio mostra como uma segunda lei, é que o que agrada a Deus é o modo de você tratar o outro. O cuidado com o mais pobre. Para que todos vivam, como disse Sérgio, o estrangeiro viva, a viúva, o fraco. Hoje a gente tem outras categorias. O Papa Francisco chama o migrante, o lavrador sem terra, sem teto. Então o Papa insiste pelos 3 T: teto, terra e trabalho. Direito de todo mundo. O Deuteronômio, do estilo dele, do modo dele, para a sociedade daquela época, ele insiste nisso. E aí a gente tem esse texto que o padre Josenildo leu no começo, que é tirado do capítulo 17, versículo 14 e 20, que se chama A Lei sobre o Rei. E esse texto faz parte de um conjunto maior. Quando a gente tem o Deuteronômio, eu não tenho aqui o livro, eu tenho a Bíblia, mas é o 5º livro da Bíblia, o Deuteronômio tem 34 capítulos. O núcleo mesmo dele, o eixo, o miolo, como se fosse a espinha dorsal da gente, é do capítulo 12 ao 26. E aí se chama Código Deuteronômico. Código no sentido de lei, do que o Sérgio falou. Então, o núcleo, portanto, o centro, o coração do livro, está do capítulo 12 ao capítulo 26. Não significa, gente, que não tenha coisa importante fora. Eu adoro o capítulo 7 do Deuteronômio, né? Lembra-te, Israel, escuta, o Senhor te amou. No capítulo 6 tem aquela oração belíssima que todo judeu fiel ora todos os dias, ou canta o Shema Israel, né? Escuta Israel, o pessoal do Sebi gosta de cantar Shema Israel, Adonai Elohenu, né? Escuta Israel, o Senhor é o teu Deus, o único Senhor. Então, é muito bonito, portanto, tem muita coisa linda fora desses capítulos que eu estou falando. A irmã Agostinha, nossa querida mestra, né, que já está no céu, que era do CEBI aqui do Nordeste, foi coordenadora do CEBI da Paraíba, ela fez aquela música Desça como chuva, como a tua palavra, né? Como orvalho sobre a relva, vocês lembram?
desça como a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva. É do Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. Então, portanto, vocês já conhecem algumas passagens do Deuteronômio. Não é um livro desconhecido. Não é uma coisa totalmente fora. Agora, esses capítulos centrais que eu dizia, lembra que eu dizia? O capítulo 12 ao 26. Aí ele tem uma retomada da lei do Êxodo, como eu disse, de uma forma mais humana, porque não é mais Deus que diz no Sinai, é Moisés que diz para o povo, e ele insiste em alguns elementos. E aí, no Êxodo, não tinha uma lei sobre rei. Agora tem. E o que é que essa lei sobre o rei, que o padre Josenildo leu para nós, talvez a gente quisesse falar do governo brasileiro contra a política que tem atualmente, mas a gente não pode fazer colagem, pegar um texto da Bíblia e querer usar para hoje diretamente, seria fundamentalista, que é o que o pessoal às vezes faz de uma maneira errada. Quando diz a Bíblia condenou, e a Bíblia tem que ser lida sempre no contexto histórico, no contexto literário, no contexto social, não pode aplicar preto no branco. Não é assim, não é magia, não é mecânico. Então, mas é claro que pode se aplicar sim. Vamos ver o quê? Primeiro, a primeira coisa é que o povo escolhe o rei. Deus confirma, de certa forma, o povo escolhe e Deus dá a palavra dele dizendo está bem, está certo, mas é o povo que escolhe. Segundo, o rei não está acima da lei. Vocês notaram? Ele tem que ter a lei copiada na vida dele e ele serve e obedece à lei como todo mundo. Olha, gente, isso é uma coisa impressionante. Não sei se vocês que conhecem mais a Bíblia lembram do Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Então, era uma visão do rei quase como divino. O rei é filho de Deus. No Deuteronômio, não. No Deuteronômio diz tem que ter a lei, tem que obedecer, quem escolhe é o povo, Deus apenas confirma. Escolha um de seus irmãos, então o rei é irmão. Não diz que o rei é pai, não diz que o rei é dono, é um irmão. E aí, qual é o cuidado, qual é a lei que Deus dá ao rei? Que Deus, quer dizer, através de Moisés e do Deuteronômio. Primeiro, a proteção dos mais fracos, em termos sociais, em termos jurídicos. Por quê? Porque o rei não é mediador da relação, não é padre, não é sacerdote, é leigo. É engraçado que o texto não fala em consagração do rei. E a gente sabe que na Bíblia existia, o rei era ungido. Os livros de Samuel falam que os profetas ungiam os reis. Ungir quer dizer consagrar. Mas o Deuteronômio não toca nisso. Ele toca que o rei tem que tomar cuidado. Não tenha muito cavalo, não junte mulheres. Por que cavalo, gente? Porque o cavalo era o carro de batalha daquela época. Era um instrumento de guerra, era a cavalaria. Então, o rei não ter muito cavalo significa o quê? Não entrar no militarismo. Portanto, o rei não é para guerrear, não é para fazer guerra, não é para conquistar. Não tem muita riqueza. Então, quer dizer, uma sociedade cuidar mais da igualdade.
Guardar, não voltar para o Egito, portanto, não voltar para a escravidão. Vocês lembram que o padre Josenildo leu isso? Não voltem para o Egito, não voltem para o Egito. Quer dizer, não voltem para a escravidão. Tem gente que adora voltar para a escravidão. Durante o meu curso de teologia, eu tive como professor o padre Comblan. E o Comblan dizia que o Êxodo não é a história apenas da libertação. É a história do povo que queria um bom faraó, que estava reclamando que o faraó era muito pesado, mas que queria o faraó. E Deus que mandou a libertação. Saia, diga ao povo que venha para o deserto, fazer aliança comigo aqui, fazer uma festa a 3 dias de caminho do Sinai, do Egito. Então, gente, Deus quer a libertação. Às vezes somos nós que não queremos. É o povo que hesita. E Deus que vai empurrando, que vai mandando. E aí, no Deuteronômio, gostei muito que o Sérgio frisou 2 palavras. Ele frisou: lembra-te, escuta. Quando eu era noviço, lá no mosteiro, o abade, ele tinha o costume, tem até hoje, eu acho, de dar a cada quaresma um livro para o irmão ler, meditar aquele livro, estudar, rezar. E aquele é o livro de quaresma do irmão. Durante 40 dias na quaresma, ele vai pegar aquele livro. E eu ganhei o Deuteronômio. Eu era noviço, eu tinha 18 anos. E aí, naquela época, não tinha computador, né, gente? Porque hoje em dia, você me perguntar assim, quantas vezes Deuteronômio tem uma palavra? Você bota aqui no computador, aparece imediatamente, tantas vezes, é só você dizer. Naquela época não tinha. Então, e eu escrevi no meu caderno 40 vezes a palavra lembra-te, no Deuteronômio. Lembra-te, Israel, que saíste do Egito. Lembra-te de proteger os órfãos. Lembra-te. Crer é se lembrar, dizia um rabino. Então, toda vez que a gente lembra, né? Segundo, escuta. Então, hoje eu queria deixar isso com vocês, essa espiritualidade bíblica. Lembrar, escutar. E o escutar, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erra. Lembra-te, escuta Israel, o Senhor é um só. O Senhor é um. Então, essa alegria, esse escuta Israel, esse escuta é que forma aliança. E aí o que disse o diácono Sérgio da lei, eu vou propor a vocês um exercício de casa. Posso, Josenildo, propor um exercício de casa para o pessoal? Pegar o Salmo 119 e anotar toda vez que surgir um sinônimo da palavra lei, para vocês entenderem o que o Sérgio falou, o que quer dizer a lei na Bíblia. E aí vocês vão ver que o Salmo 119, aquele bem longo, o maior que tem na Bíblia, ele fala em caminho, palavra, ensinamento, lembrança, tudo isso é sinônimo da lei. A lei não é claro. Hein? A lei não é apenas um mandamento, ela é esse conjunto, né? E a lei do rei coloca o rei a serviço da lei, portanto, a serviço da justiça e do direito. Ele não é mediador da relação com Deus. Ele é cuidador do microfone. E aí sim, a gente sabendo disso, a gente entra hoje em dia na história do Brasil, na realidade que a gente está vivendo agora. Vocês lembram que no domingo passado o evangelho era Pedro dizendo para Jesus: Deus me livre de você ir para a cruz, ser um Messias pobre. Não, você tem que ser um Cristo glorioso. Você não pode acontecer isso, é filho de Deus. E Jesus disse: para fora, para longe de mim, para trás de mim, Satanás, porque você está me tentando. Então, gente, hoje, quantos cristãos fazem isso?
Quantos cristãos dizem aleluia, glória a Jesus, Jesus é nosso rei, Jesus é nosso imperador, Deus acima de todos, com arma na mão, propondo caminhos contra os pobres, organizando o Brasil ao contrário da justiça e do direito. Vamos ler o Deuteronômio? Vamos reler nessa direção da gente descobrir uma fé profética. Quer dizer, eu tenho fé em Deus não para ficar eu e Deus, e sim para testemunhar o projeto de Deus no mundo. Isso é a primeira coisa. Segundo, para isso eu preciso escutar, lembrar e, principalmente, cuidar uns dos outros. Muito obrigado. Um beijo no coração. Muito bem. Agradecemos muito a Marcelo, né, por esse momento tão inspirador, né? E queremos aqui lembrar algumas pessoas que estão nos acompanhando com alegria. Nós temos uma grande participação, né, das pessoas de Mossoró, Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Temos também de Campina Grande, Sérgio, olha, na nossa cidade, né? Temos também de Petrópolis, Rio de Janeiro, Maria Poliana, também de Apipucos. Depois temos de de Parnaíba, né? Acho que é Parnaíba ou Santana do Parnaíba. Depois Teresina, do Rio de Janeiro, do Colégio Visão, João Carlos, do CEBI de Petrolina. Temos também do Ceará, né, de Trairi, Martinha, Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais, João Pessoa. Temos do Rio Grande do Norte, depois Tiago de Olinda, temos de São Paulo, temos também aqui do Recife, da Macaxeira, do Amparo de Surubim, Colégio Nossa Senhora, Irmã Sheila, Timbaúba, pessoas também de Nossa Senhora do Ó, em Pau Amarelo, Engenho do Meio, também aqui da Várzea, e outras pessoas que estão nos acompanhando, né? Essa riqueza extraordinária do nosso amigo Marcelo e Sérgio Cezino. E temos algumas perguntas para vocês, perguntas bastante interessantes, né? Não sei como é que é o processo aqui da pergunta, se vai aparecer ali de novo, né? Nós temos aqui Wilson perguntou, foi mesmo aí, por que há tantas injustiças praticadas contra a vida, em especial contra os nossos irmãos, povos originários, né, e os indígenas? Uma pergunta, isso. Está aparecendo também ali, a literatura judaica é fundamentada na Bíblia Sagrada. Por que ainda há tanta injustiça sendo praticadas contra a vida, em especial contra os nossos irmãos, povos originários? Essa pergunta que o Wilson está fazendo, né? Eu passaria essa pergunta para Marcelo. E para o diácono Sérgio, tem uma pergunta que é sobre a lei, né? O entendimento de como Jesus entende a lei, né? Como é que Jesus faz essa transição da lei, tendo tudo isso que vocês colocaram, né?
Eu creio que é uma noite, como vocês estão colocando, muito rica, porque nós estamos entendendo verdadeiramente, não de maneira fundamentalista, né, mas em que consiste, né, a lei, né? E a lei é sempre a grande lembrança de Deus, daqueles e daquelas que Deus mais ama. Então, esquecer da lei é esquecer dos preferidos e preferidas de Deus. Eu passo para você, Marcelo, essa primeira pergunta do Wilson, depois essa outra, Sérgio, sobre essa passagem, né, da compreensão, né, de Jesus sobre a aplicação da lei. Então, com você, Marcelo. Obrigado, Josenildo. Wilson, a religião, desde os tempos imemoriais, sempre foi tentar que o ser humano descubra seguranças, aquilo que algumas religiões, inclusive o judaísmo e o cristianismo, chamam salvação, na relação com o divino, com o mistério que está além de nós. E o que é a revelação é que esse mistério que está além de nós, que a gente chama Deus, se manifesta para dizer: cuidem da vida de todos. E isso é a salvação de vocês. É cuidar da vida e se preocupar com o que agora os índios estão chamando o bem viver. O bem viver no sentido do bem conviver, do bem viver coletivo. Acontece que cada pessoa capta a palavra na sua cultura original. Quer dizer, eu escuto na minha língua. Se você falar alemão e eu não sei alemão, eu não vou. Você pode falar a palavra mais bonita do mundo, eu não vou conseguir entender. E mesmo na minha língua, eu entendo de acordo com a minha cultura. Eu era padre novo, cheguei em Goiás e fui celebrar numa paróquia de periferia, e as pessoas disseram: olha, o padre está de férias, mas a gente vai aproveitar que o senhor está aqui, vou lhe pedir uma coisa, deixa a gente usar incenso na missa. E eu disse: eu não tenho que não deixar, a missa é de vocês. Eu não sou dono da missa, eu sou ministro, eu sou servidor, então façam como vocês acharem melhor. E todo mundo que me conhece sabe que eu não sou da linha de missa com muito incenso, com muita formalidade, mas respeitei o primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, e incensei altar e tudo que eles queriam. E no final, eles foram me agradecer no quarto domingo, quando eu fui embora, depois de um mês, e disseram: olha, você não imagina como ajudou, porque tinha aqui umas coisas muito ruins estavam acontecendo, umas cadeiras subindo do chão, pessoas ficavam doentes sem ninguém saber por quê, e desde que você começou a incensar, a defumar o ambiente, foi uma maravilha. Tudo que é de espírito ruim foi embora. E eu fiquei com aquilo na cabeça, na minha cabeça, jamais eu imaginei que a insensação para eles servia para isso. Para mim era uma adoração a Deus. O mesmo sinal eles interpretaram como sendo tirar demônio, tirar espírito ruim. Eu não estou criticando isso, condenando, não. Eu estou só dizendo que são duas culturas diferentes. Então, o que é que eu quero dizer a respeito do que você falou? É que o povo de Israel entendeu: o próximo é o israelita. E quem não é israelita, essa lei não vale. E Jesus teve que dizer no Evangelho, Sérgio depois vai mostrar isso, não. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Ele foi mandado para um cara que era sírio. Havia muitas viúvas no tempo do Elias, ele foi mandado para Sarepta. Então, quer dizer, Deus cuida do outro, você tem que pensar no outro, o próximo, mas o próximo não significa apenas o da sua cultura, da sua raça. Então, os europeus vieram para cá e trataram os índios pior do que escravo. E até hoje, gente,
Até hoje, em algumas cidades brasileiras, existem pessoas que dizem índio bom é índio morto. E são cristãos e vão para a igreja no domingo e não fazem a relação de uma coisa com outra. Mas será que todo padre faz? Que todo bispo faz? Eu contei outro dia, vou repetir para vocês. Eu era novo, monge, fui para o mosteiro de Curitiba, cheguei lá à noite, os monges me receberam, todo mundo em silêncio, porque monge não pode falar no silêncio noturno, mas eu perguntei ao prior, ao superior do mosteiro, que horas é a missa amanhã? E ele disse, nós não estamos celebrando, faz uma semana. Eu disse, amanhã não vai ter missa? Ele disse, não sei quando é que a gente vai poder voltar a celebrar. E aí eu achei aquilo esquisitíssimo, mosteiro beneditino, em 1966, não ter missa. E aí perguntei, vocês não estão celebrando? Ele disse, não, um irmão brigou com o outro. E enquanto eles não se reconciliarem, a comunidade não celebra. Porque a Eucaristia é o sacramento da unidade. Para mim foi uma tapa na cara, foi como um murro. Eu jamais, na minha cabeça, imaginei uma coisa dessa. Não estou pregando que deve ser assim, não. Eu estou dizendo que é levar a celebração a sério. É saber que a ceia de Jesus disse no Evangelho, se você estiver apresentando sua oferenda diante do altar e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferenda no altar e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Capítulo 5, versículo 24 do Evangelho de Mateus. Então não sou eu que estou falando isso. Mas a igreja faz isso? Vocês conhecem alguma comunidade religiosa que age assim? Então, portanto, a sua pergunta é, a gente tem que reler, fazer um Deuteronômio de hoje. O Deuteronômio antigo parece que não está bastando. A gente tem que fazer a releitura da Bíblia hoje, a partir da nossa vida de hoje, para cuidar dos índios, dos negros, para acabar com a homofobia, com o patriarcalismo, com o machismo, com todas essas coisas que são contra o amor divino. Obrigado, Sérgio. Então, Jesus e a lei, não é? Como eu tentei colocar... Viu, Sérgio? A pergunta é de Léo Tenório, não é? Na visão de vocês, como se deu essa relação legislativa? Eu tentei traduzi-la, né? Mas eu queria antes... eu acho que o que Marcelo acaba de dizer, né, isso me comove muito, porque eu creio que esse é o princípio da Eucaristia mesmo, né? Enquanto a gente não se reconciliar, não haverá Eucaristia. Eu creio que esse é o princípio verdadeiramente eucarístico, né? E precisamos realmente aprender, né, com Jesus. Eu creio que essa é a lei mais pura, mais original de Jesus. Com você, Diácono Sérgio. Então, se eu compreendi a pergunta do Léo, grande amigo Léo, veja, como Jesus se relaciona com a lei, né? Eu acho que isso que a gente tentou tateando hoje à noite, a relação com a lei a serviço da vida, voltar sempre à lei originária, isso os evangelhos sinóticos mostram que Jesus tinha isso muito claro para ele. Jesus é interessante, porque Jesus não veio abolir a lei, não veio ultrapassar a lei. Jesus não é contra a lei pela lei. Jesus foi um judeu praticante, então Jesus cumpriu a lei judaica. Mas, ao mesmo tempo, Jesus tinha uma liberdade profunda frente a tudo aquilo que distorce, não é? Imagine, vamos pegar só Jesus e a tradição religiosa do seu tempo. Quanto Jesus, não é?
ao mesmo tempo sendo um praticante da lei, ele mesmo diz que veio, não veio abolir, ele veio aperfeiçoar a lei. Como ele aperfeiçoa? Ele aperfeiçoa repropondo e vivendo a experiência originária da lei a serviço da vida, que Marcelo tentou apresentar para a gente hoje à noite. Então, isso dava uma liberdade a Jesus impressionante, né? Quer dizer, tudo, aquela famosa afirmação, né? O homem foi feito para o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. É sempre o perigo, né? Da lei e muita norma. Veja, se a lei do sábado era para facilitar, para promover a celebração sacramental da aliança, com o tempo se foi colocando várias camadas, várias rubricas. Então, no tempo de Jesus, a lei religiosa dava asma, era asfixiante. O medo que era puro, o que era impuro, o que você podia fazer, o que você não podia fazer. Veja, mutatis mutandis, quando a gente vê certas coisas entre nós, que tudo, como você comunga, se você comunga do lado esquerdo, do lado direito, se você senta, se você fecha o olho, se você pisca o olho, se é para ficar sentado, se é para ficar... Veja que tanto cacuete que foge completamente da função originária que é a serviço da vida. Isso Jesus transgredia seu mínimo problema, tudo aquilo que não estava a serviço da vida. Toda lei que não está a serviço da vida, ela não é legítima. Ela não é legítima. E Jesus, como a gente sabe nos evangelhos, no sábado pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele manda os discípulos roubarem espigas no sítio de alguém, justamente para promover o debate contra esse tipo de norma que asfixia. Ele não poderia se deixar tocar por uma mulher com hemorragia, porque ele fica impuro, ele não podia comer na casa de tal pessoa por tal profissão. Ele come, ele se deixa tocar. Isso com uma liberdade profunda, ao mesmo tempo que ele não relativiza, no sentido que ele não cumpre a lei, que para ele não é importante o sábado, não é importante a ida à sinagoga, não é importante a ida ao templo, nada disso. Ele, como a gente diz, ele era um judeu piedoso, cumpria as normas, mas ao mesmo tempo com essa liberdade profunda de quem sabe que a lei está a serviço da vida, a lei está a serviço do sábado, a lei está a serviço da dignidade humana. Toda vez que isso é esquecido na sociedade ou na igreja, ou vamos dizer assim, ou na religião do seu tempo, no caso de Jesus, ele transgride sem o mínimo conflito, porque ele tem a consciência clara, a centralidade de que tudo deve estar a serviço dessa vida. Se não está, não é legítimo. Então, por isso que Jesus escandalizou o tempo todo, por isso que aos olhos dos vamos dizer assim, dos xiitas religiosos do seu tempo, dos fundamentalistas, da turma da rubrica, ele não passou um dia sem ser totalmente puro. Certamente, na vida pública de Jesus, ele não, como se diz, ele não dava um adentro, ele não passava 24 horas puro, ele na lógica deles, ele estava impuro. Não é à toa que, no próprio processo de condenação de Jesus, uma das causas é que ele é chamado de herege. Jesus é assassinado também por heresia, mas é justamente por esse conflito na interpretação dos outros, que perderam a lógica da lei, é a lei pela lei, como ele, na clareza que ele tem a lei a serviço da vida. Então, essa liberdade com a qual ele vive isso, aos olhos de muitos, foi tido como heresia. Por aí. Queremos saudar Jorge do Engenho de Dentro, do Rio de Janeiro, também Ângela de Itapissuma, Igaraçu, Paulinha, Patagônia, Argentina. Mira, buenas noites.
e Terezinha de Penedo, Alagoas, Maria José do Cebi, do Umuarama, no Paraná. Que beleza, né? Também Colégio Imaculada Conceição de Maria, Regional Albuquerque, Leonila Silva, Lécio Alves. Lembrando, né? A campanha da fraternidade, ela entra exatamente nessa dinâmica da nova compreensão da lei por Jesus. É bom a gente ir ao Êxodo, né? Quando Deus olha, Deus vê, Deus sente e Deus desce. A campanha da fraternidade nos convidou também a ver, a sentir e a cuidar. Essa é a dinâmica de Deus. Obrigado a vocês pela as contribuições. E agora vai mais uma para Marcelo, né? Tem mais duas, e aí vamos terminar. Eu que não quero terminar, porque realmente estou gostando demais, né? Eu acho que a noite foi muito proveitosa, né? E agradecer à equipe de apoio aqui também. Tem uma grande equipe aqui trabalhando para que tudo isso aconteça, né, da melhor maneira possível, né? Agradecer ao CAP Bíblia, da nossa arquidiocese, na pessoa de Adelson. Sua contribuição tem sido muito grande, né? O seu zelo, o seu cuidado, né? Agradecer os patrocínios, os livros que Marcelo enviou, que serão depois sorteados. Então, a pergunta agora do Ademir, e gostaria de passar para o Marcelo nessa pergunta. Como fazer, Marcelo, do Deuteronômio uma hermenêutica crítica para confrontar o momento atual de polarização e fundamentalismos religiosos? Essa aí está bem apimentada, né? Muito bem. Padre Ademir é um querido amigo, passionista, está em Camaragibe. Um grande abraço, uma força, que Deus o abençoe e fortaleça você na luta. O Deuteronômio, ele é uma hermenêutica crítica do Êxodo. Eu tentei mostrar isso aqui. Ele reinterpreta o Êxodo. Vamos dar um exemplo. Capítulo 20 do Êxodo, Deus diz ao povo: trabalharás durante 6 dias, no 7º descansarás. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então você também descanse. Eu estou dizendo com minhas palavras, mas está lá escrito, capítulo 20, versículo 7, 8, 9, do Êxodo. No capítulo 5 do Deuteronômio diz: Deus reuniu o povo no Sinai, deu a lei e disse: trabalharás durante 6 dias e no 7º dia tu descansarás, porque é o dia da liberdade, porque no sábado Deus libertou o povo do Egito. Você viu? Percebeu? Quer dizer, no Êxodo, o descanso do sábado é por causa da criação. No Êxodo, no Deuteronômio, é histórico. É porque foi o dia da libertação do povo do Egito. Então, essa hermenêutica é uma palavra que significa interpretação. Essa interpretação que você está chamando crítica significa o quê? O que é crítica, né? Que veio a mesma palavra de crise. É aquilo que você faz um discernimento da palavra para hoje. Então, para o momento da reforma religiosa do rei Josias, lá pelo ano 620 a.C., quando foi de acordo com lá o que está escrito no livro, encontrado um livro da lei, que provavelmente era o Código Deuteronômio, era exatamente do capítulo 12 ao 26 do Deuteronômio, né? Não sei se nas palavras que estão lá hoje, mas o núcleo era aquele. Então, naquele momento, a importância de recordar o êxodo da libertação
para poder retomar o mesmo espírito. No tempo do Davi e Salomão, quando foi escrito o Êxodo, o Código da Aliança que está no Êxodo, não era essa a perspectiva. Então, qual é a perspectiva hoje de uma leitura do Deuteronômio? Então, primeiro, retomar o tu coletivo. Lembra-te, escuta, para um povo de Deus, para um tu da aliança, que não é apenas individual. Hoje, isso que você falou agora, os fundamentalismos que existem hoje, muitas vezes, eles saem dessa perspectiva comunitária. É uma religião, um tipo de teologia da prosperidade que é minha prosperidade, que sou eu. Então, a primeira perspectiva de ler o Deuteronômio de um modo crítico a partir de hoje é retomar essa dimensão comunitária. Quer dizer, o africano, Zulu, que não é cristão, tinha e tem o princípio do Ubuntu. Eu existo porque você é. Se você não for, eu não sou. Então, é preciso... E o Evangelho não é assim? O Deuteronômio diz isso. Então, nesse sentido, essa retomada de uma dimensão de uma fé comunitária, que é, como eu dizia, aliança em Deus para poder fazer aliança com Deus. Ela é um princípio fundamental disso que você chama de hermenêutica crítica. Uma outra dimensão. A aliança, ela é a conclusão de um processo de libertação. Sem processo de libertação, não há aliança. Quer dizer, a aliança que Deus quer fazer, Deus está pouco se lixando para criar uma religião. O judaísmo apareceu só depois do cativeiro da Babilônia. Então, padre, bispo, fiel, que pensa a igreja como uma instituição religiosa e só religiosa, eles estão ficando com o que é humano. A gente tem que ter todo o respeito pela instituição religiosa. Eu preciso eu sou religioso, eu sou monge, eu preciso disso. Mas eu tenho clareza de que esse não é o projeto de Deus. Esse é o instrumento através do qual eu recebo de Deus a graça de poder viver o projeto dele, que é o caminho do reino de Deus. Então, nesse sentido, não sei se entenderam o que eu estou falando agora, é fundamental que o Deuteronômio, hoje, a gente possa reler o Deuteronômio nessa perspectiva que junta fé e, vamos chamar, política libertadora, justiça social. E não como fé mas a fé vivida neste processo. É o que o Papa Francisco chama de igreja em saída. E que muita gente usa a palavra, mas para eles é igreja em passeio, ou igreja em turismo, que sai para passear um pouquinho e volta. Mas vive mesmo em casa fechada. E a saída é só um momentinho de lazer. Nós não podemos ser assim. A igreja em saída é a igreja no deserto. É a igreja no caminho do projeto divino. É a igreja em busca da libertação. É a igreja samaritana. E o Papa tem dito isso de todas as maneiras. Então, eu não tenho tempo aqui de dizer mais coisa do que isso, mas acho que já ficou claro. Quer dizer, o eu coletivo, o tu coletivo, uma hermenêutica que ajude a gente a ligar fé para além do religioso. Onde o religioso seja valorizado, eu não estou desvalorizando, mas ele é instrumento de um projeto maior. E esse projeto maior é reinocêntico, é o reino de Deus, é a aliança de Deus, é o projeto de Deus no mundo, é o programa que Deus tem para o mundo, para a humanidade. Vou dar um exemplo a vocês de como isso ainda é pouco compreendido, pouco aceito e pouco seguido.
há 5 anos, não há 5 dias, há 5 anos. E o Papa tem retomado isso o tempo todo. Ele disse: proponho para a Igreja Católica o tempo da criação, que começou hoje, 1º de setembro, e vai de 1º de setembro a 4 de outubro. Muito bem. Somente Sérgio. Como a Quaresma, como a Páscoa. Então, se está, graças a Deus. Se não está, significa o quê? Que a gente ainda não está muito atento a isso. Eu não estou querendo fazer críticas, eu estou querendo fazer um exame de consciência no qual eu me situo dentro e sugiro que a gente pegue bem esses elementos. Quer dizer, quando o Papa diz um tempo da criação, ele está propondo um tempo, ele está entendendo o tempo como ele entende o tempo litúrgico. Advento, Quaresma, Páscoa. Então, o tempo da criação, que é o que as igrejas ortodoxas fazem, que no 1º de setembro começam a ler o livro do Gênesis, por exemplo, no Lecionário. Isso faz parte da liturgia ortodoxa há milênios. O patriarca Dmitrio só valorizou o dia 1º de setembro como dia de oração e cuidado com a criação, mas o fato de que este tempo é o tempo em que o Antigo Testamento começa a ser lido, isso já é tradicional nas igrejas ortodoxas. Não é de agora. Então, o Papa está propondo a gente retomar isso para retomar uma espiritualidade ecológica. Mas a minha impressão é que isso ainda é um adendo na cabeça da gente. Eu estou dizendo a gente, eu não estou me excluindo. Quer dizer, ainda é uma espécie de apêndice, parece que não faz parte, não é o núcleo da fé. E aí, Ademir, é para ser o núcleo da fé, é para ligar tudo, não pode ser além da fé, aí a gente vai fazer isso também. Não, é a própria fé. Desculpe, José Nilton, com você. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo, né? Aliança é a conclusão de um processo de libertação. Que bom. Mas antes de Sérgio responder a pergunta de Eliomar, alguém fez uma pergunta assim: a atualização da lei, da aliança, é para os cristãos o maior desafio hoje. Como continuar, né? Eu diria que a maior intuição para essa resposta é o próprio Jesus. Nós continuamos a nova compreensão da lei na pessoa, na prática, no estilo de vida de Jesus. Eu passo agora para o diácono Sérgio. A pergunta do Eliomar: como usar a lei descrita no Deuteronômio em favor dos vulneráveis, uma vez que a nossa realidade social é tão desumana? Veja, Eliomar pode ser homem ou mulher, pode usar rosa, azul, laranja. É uma palavra que eu conheço Eliomar em Camaragibe, que é uma grande amiga feminina. Mas, veja, eu vendo essa pergunta, eu transformo ela numa provocação, não é? Veja, só é possível viver de fato a lei se os vulneráveis estiverem incluídos. Toda vez que os vulneráveis, e aqui vulneráveis entenda todos, aqui não tem critério, não tem fronteira, todos devem ser acolhidos. A igreja é literalmente de todos e todas as tribos, todas as raças, todas as enfim, não é? Então, quando você pergunta como usar a lei, veja, vamos pensar no princípio: a lei é a serviço da vida, e uma vida que inclui todas as formas de inclusão, de vulnerabilidade, não é?
O Papa tem nos provocado, o Papa Francisco, como a gente sabe, ele é muito bom em imagens, ele é um danado, assim, ele consegue, numa imagem, dizer o que alguns de nós, às vezes, outros papas precisaram de 10 páginas fundamentando, ele diz numa frase e o mundo pega e repete. Mas ele diz, veja, nós dizemos que a grande, no contexto, ele mais ou menos diz isso, a gente diz que a grande novidade do cristianismo é a graça e a gente se comporta como guardas de alfândega. A igreja é um hospital de campanha. Quando a gente está no bombardeio, não tem tempo, não dá tempo para a gente pedir ultrassom, PET scan. Do jeito que chega, vai sendo acolhido. Né? As três palavras que são fundamentais, que o Papa sempre gosta, e para alguns provocam tanto desconcerto, porque justamente os doutores da lei, ou da falsa lei, da lei que corrompeu a lei originária, a lei que oprime, fica em pânico quando o Papa diz, em qualquer situação, acolher, integrar, acompanhar, em qualquer situação. Aí, quando a gente entra nesse espírito, ou um estilo de vida, de cristianismo, de igreja, nesse espírito, ela está bebendo da lei originária. Né? O inverso também é verdadeiro. Toda irritação, toda dificuldade, toda oposição a esse estilo é sinal que nós estamos confundindo lei com rubricas, com normas, né? Ou tradição com costumes. E aí sempre isso, de fato, acontece, pode acontecer conosco, e acontece conosco justamente a crítica que Jesus faz à religião do seu tempo. A lei, que era condição de possibilidade, ela foi criada para favorecer a celebração do sábado, a vivência espiritual, sacramental do sábado, ela se torna uma carga de normas que exclui. São tantos critérios que quase ninguém consegue entrar, principalmente quem gosta de criar lei, esse tipo de lei. Né? Então, nesse sentido, mais do que como sim, como não, né, concretamente, é a gente se perguntar sempre pelo espírito, pela legitimidade daquilo que se apresenta como lei, como eu tentava colocar. Se não é a serviço da vida, se não inclui, se separa, se exclui, se elimina, ela perde totalmente a sua legitimidade, ou pelo menos não é uma lei que se fundamenta na grande lei que Deus deu a Moisés, e é essa lei que deve guiar o povo de Deus e a igreja até o final dos tempos. Né? Que a gente, essa noite toda tão interessante, tão rica, a gente tem o tempo todo repetido. Essa lei a serviço da vida. Se é a serviço da vida, ela é includente. Agora, se ela é a serviço da morte, se ela é a serviço dos preconceitos, se ela é a serviço das divisões, aí, claro que, inevitavelmente, é uma lei que exclui, que coloca fronteiras. É por aí, acho que a provocação do Deuteronômio para nós nessa noite. Muito obrigado, Diácono Sérgio. Muito obrigado, irmão Marcelo Barros. Obrigado a todos vocês que perseveraram, que nos acompanharam. Obrigado pelos agradecimentos, pelos elogios. Obrigado pela equipe que nos bastidores também trabalhou, preparou essa formação. E queremos lembrar vocês o preenchimento do formulário para um sorteio, né, de livros, de bíblias, coisas boas aqui, viu? Também lembrar o material do mês da Bíblia, o incentivo. Hoje nós tivemos uma reunião da coordenação pastoral e o próprio diácono Sérgio lembrava, né? Nós precisamos criar uma cultura bíblica em nós, né?
a nossa experiência cristã, católica, não somente a leitura, mas a hermenêutica, né? A exegese, o estudo bíblico. Então, nós temos o material da Paulo, das Paulinas. A vida pastoral trouxe uma riqueza muito grande nesses artigos, desse número dedicado ao mês da Bíblia. Aproveite o mês da Bíblia, presenteie alguém uma Bíblia, não é? Nós fazemos sempre uma campanha para os presídios, para as pessoas que não podem comprar uma Bíblia e ter essa experiência maravilhosa de Deus. A todos vocês, de todos os recantos, né, da Argentina, do Brasil, que nos acompanharam com tanta alegria, né, as intérpretes que favoreceram, né, com a linguagem dos sinais, né, essa comunicação, né, a vocês, o nosso muito obrigado, né? E amanhã a noite continua, né? Continua amanhã. Amanhã nós teremos o Dom Paulo Jackson, o bispo, presidente do Regional Nordeste 2, bispo de Garanhuns, e a irmã Isabel Patuso, da CNBB, vai estar conosco, e o Antônio Júnior vai ser o moderador. Então amanhã contamos com a presença de vocês. O tema será fascinante. Quando em teu meio houver um pobre, não endureças o coração. Então, de certa maneira, o que nós refletimos hoje, o Marcelo, o Sérgio, amanhã daremos continuidade a este tema, né? Nem que a lei, né, proíba que a gente pare. Jesus diz, não pare. Jesus diz que a gente pare para atender, para socorrer os caídos à beira do caminho. Então, eu creio que dizer a vocês que tenham uma boa noite, um grande agradecimento, mais uma vez, a Marcelo, um beijo no coração, a Sérgio, as intérpretes, aos rapazes que aqui trabalharam, e também a Delson. Muito obrigado, e as minhas desculpas se não correspondi com o papel que me foi pedido de moderar, né, essa noite com vocês. Que Deus abençoe. Oi? Vocês permaneçam na sala, né, Marcelo e o Sérgio, e eu queria, como oração, terminar rezando o que Marcelo lembrou, que nós lembramos nesta noite, né? Ouve, ó Israel, Javé, nosso Deus, é o único Javé. Portanto, amarás a Javé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Uma noite abençoada, fique na luz, e que Deus os abençoe e vos acompanhe sempre. Uma boa noite.